Amados, no nosso evangelho de hoje, Jesus está sendo rejeitado. O nosso Jesus lindo, maravilhoso, misericordioso, compassivo, cheio de amor, está sendo rejeitado na sua própria terra, onde ele cresceu, Nazaré. E por que que Jesus está sendo rejeitado? Amados, nesse momento do evangelho, nesse contexto, Jesus já começa a ficar famoso, conhecido. As pessoas começam a falar de um homem diferente, com palavras de vida, de esperança, de um mestre que apareceu falando de um reino de paz, de amor e justiça. As pessoas começam a comentar e a falar sobre um Jesus que realiza milagres, curas, sobre um Jesus que está agora perdoando pecados, e que o povo está olhando para ele e tendo a certeza, é ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é aquele em que por séculos e séculos o nosso povo estava esperando, o nosso rei que vai nos trazer a libertação, é ele, tão poderoso assim. E Jesus, nessa grande missão de passar por povoados, falando do reino de Deus, anunciando o reino de Deus, fazendo seus milagres, curas. No nosso evangelho de hoje, ele está passando pela sua cidade, pelo seu povoado. E as pessoas do seu povoado estavam ansiosas para receber esse Messias, esse Jesus poderoso. E então, Jesus está na sinagoga dizendo sobre o livro de Isaías, está aqui, hoje essa profecia se cumpriu, o Espírito de Deus está sobre mim, eu vou libertar o povo de Deus. E então, ali na sinagoga, os seus conhecidos, pessoas que cresceram com Jesus, seus amigos, pessoas que viram Jesus crescendo no seu povoado, falaram, mas é ele? É desse Jesus que nós estamos ouvindo falar? Que é tão poderoso, que faz milagres? É esse Jesus que estão dizendo que vai nos trazer a salvação, que vai libertar o povo de Israel? Mas não é ele o filho de José, Maria, que cresceu aqui conosco? E como, amados, se não bastasse, esse povo da sinagoga dessa região está decepcionado dentro do seu coração, porque estavam esperando que o Salvador, que o Messias, fosse alguém poderoso, rei, com o seu exército, que iria enfrentar o reinado, o Império Romano, para libertar o povo. De repente eles compreendem que é Jesus que está ali. Como se isso não bastasse, Jesus ainda fala para essas pessoas, olha, as obras de Deus, aquilo que Deus realiza, não é só para o nosso povo, mas para todas as pessoas que abrem o coração para Ele. Quando Jesus diz naquela sinagoga, diante daquelas pessoas religiosas, que ali ele não vai conseguir fazer milagre algum, porque o coração deles está fechado. E Jesus diz, mas na Síria, as viúvas, Naamã, o sírio, o leproso, foi curado. A palavra de Deus foi dirigida às viúvas de Naamã. Naamã, Síria, um povoado, região além da terra de Israel. É povo pagão. Ou seja, Jesus está dizendo que lá na terra pagã
Deus agiu, porque ali o coração se abriu para ele. E o povo de Israel, os religiosos que se achavam donos de Deus, que a salvação seria só para eles, que o Messias viria somente para Israel, diz o Evangelho, ficaram furiosos. Ora, já não basta o Messias não ser como a gente pensava, agora ele está dizendo que Deus age para todas as pessoas, na vida de todos os corações que se abrem a ele. E então Jesus é rejeitado por não superar as suas expectativas, e agora rejeitado, diz o Evangelho que eles estão tramando contra Jesus a sua morte, estão desejando mal para Jesus. Amados, a vida não é assim até hoje? Nós somos rejeitados quando nós não superamos as expectativas das pessoas, quando nós não pensamos do jeito que a pessoa quer, quando nós não fazemos a vontade das pessoas, somos rejeitados, até mesmo desejam o nosso mal, e no extremo, desejam até a nossa morte. Mas também tem o outro lado. Muitas vezes também somos assim, quando a pessoa não pensa como a gente pensa, não faz aquilo que nós estamos querendo, quando a pessoa não supera a nossa expectativa, a gente exclui e deseja o mal. A gente é capaz de até desejar o mal. E algumas vezes, infelizmente, desejar a morte. Às vezes acontece num coração que está fechado para Deus. Por isso, amados, que a nossa segunda leitura, São Paulo está dizendo da fé, da esperança e da caridade. E que a mais importante de todas é a caridade. Porque eu posso ser uma pessoa de fé, posso ser uma pessoa de esperança. Se eu não tiver caridade, eu vou desejar o mal para o outro. Eu posso ser uma pessoa de fé, de esperança, mas se a outra pessoa, ou as outras situações de minha casa, minha família, da minha comunidade não superarem a minha expectativa, eu não vou ter caridade. Eu vou me tornar uma pessoa ruim, coração fechado, magoado, que deseja o mal, uma pessoa que tem um coração cheio de ódio. Então, São Paulo está dizendo da fé, esperança e a mais importante, a caridade. Porque este povo do Evangelho tinha fé, tinha esperança em Deus, mas não tiveram caridade. Rejeitaram a Jesus, desejaram o mal para Jesus e até quiseram matar Jesus. Diz o Evangelho. E Jesus, como que Jesus reagiu? Diz o final do nosso Evangelho que diante de tudo isso, Jesus passou no meio deles e continuou o seu caminho. Olha que lindo, amados. As pessoas rejeitando Jesus, desejando mal para Jesus, tramando contra a vida de Jesus, ele passou no meio deles e continuou o seu caminho. Jesus não teve medo. Jesus não teve medo algum. O Evangelho não diz que Jesus fugiu, se afastou, se escondeu, foi para longe deles, não. Jesus passou no meio deles, Jesus enfrentou aquela situação. E nós precisamos, amados, aprender com Jesus isso. Por isso, a nossa primeira leitura, Jeremias está dizendo: não tenha medo. Quais são os desafios da tua vida? Não tenha medo.
Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Hoje, no contexto da tua vida, qual é o teu maior medo? Quais são as suas preocupações? Qual é a tua maior preocupação hoje? Primeira leitura, Jeremias está dizendo: não tenha medo, porque Deus está conosco. Amém? Não tenha medo. E Jesus nos ensina isso passando no meio dessas pessoas. Queriam matar Jesus, mas ele passou e continuou o seu caminho. Não tenha medo das pessoas. Não tenha de ninguém. Tenha medo de ninguém, porque são pessoas assim como você é. Não tenha medo do mal que te desejam. Não tenha. Não tenha medo de ser rejeitado, de ser excluído. Não tenha, por causa de sua fé, por causa daquilo que você acredita, por causa da pessoa bondosa que você é. Tenha caridade para com o próximo. Continue fazendo o bem, mesmo que estejam zombando da tua vida, da tua fé, daquilo que você acredita. Não tenha medo, porque Deus está conosco. E das situações, amados, que nós precisamos viver na nossa vida, nossos desafios, sacrifícios, o nosso amanhã, como será, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Tenha medo não, Deus está do teu lado. Se até aqui o Senhor nos acompanhou, daqui para frente Ele continua a nos acompanhar. Não é agora que Ele vai te deixar, te abandonar, não. Deus é mais. Não tenha medo. E amados, olhando para esse Jesus, o que é que motivou Jesus a passar no meio desse povo, mesmo em perigo de morte, mesmo sabendo que estavam tramando contra ele? O que motivou Jesus a não parar, e diz o Evangelho, a continuar o seu caminho? O amor. O amor que São Paulo está dizendo na segunda leitura, o amor. Porque Jesus tinha uma missão a cumprir: salvar a humanidade. Jesus tinha um objetivo: instaurar em nosso meio o reino de Deus. Então Jesus não permitiu que aquela situação parasse. O amor, o verdadeiro amor, nos faz vencer nossos medos. Oh, amados, quantos medos os pais vencem pelo amor que têm pelos seus filhos. Quantos sacrifícios, desafios os pais vivem e enfrentam pelo amor de seus filhos. O amor nos faz vencer o medo. Quando Deus nos chama para alguma coisa, para ajudar na comunidade, nós sentimos medo, dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E o que nos faz falar sim e vencer esse medo? O amor. O amor que nós sentimos por Deus, pela igreja, pelo povo. Lá na minha juventude, quando eu ouvi o chamado de Deus, tive medo, dúvida. Senhor, é isso mesmo? O Senhor está me chamando mesmo? O Senhor tem certeza? O Senhor me quer, Padre? E o que me fez vencer esse medo e falar sim para Ele? O amor que eu sinto por Deus. E até hoje, amados, nosso dia a dia na vida de padre, quantos desafios. Não é fácil não. Quantos desafios, quantos medos. E o que é que nos faz caminhar, continuar o caminho? O amor a Deus. É porque eu te amo. Viu? Eu te amo. É o amor que eu sinto por você que me motiva a continuar caminhando
vivendo nessa aventura de ser povo de Deus. Amados, o que é que motiva alguém a estar na comunidade, ajudando na pastoral, no movimento, no grupo? O amor a Deus e o amor ao próximo. O que é que nos faz vencer tantos desafios, dedicar nosso tempo a Deus? O amor que nós temos por Deus e pelo próximo. Então, amados, fé, esperança e caridade, amor. E acima de tudo, tenhamos caridade dentro do nosso coração. Fé, esperança nós temos. E colocar tudo isso em prática, amando e respeitando o próximo. Mesmo se o próximo não pensar como eu penso, mesmo se a outra pessoa não fizer aquilo que eu quero, eu preciso ter caridade, eu preciso respeitar. E quando colocamos isso em prática e vivemos esse testemunho, nós louvamos a Deus de todo o coração e verdadeiramente damos graças a Ele, como cantamos hoje no Salmo. Que minha boca, Senhor, possa anunciar Tuas maravilhas, as Tuas graças. Como que nós fazemos isso? Vivendo o amor, dando testemunho de ser uma pessoa de Deus em todos os momentos, em todas as situações. Amar o próximo da mesma maneira que Deus nos ama. Amém?